Olá, torcedores! Olá, torcedoras! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou trazendo aqui para vocês a tabela de classificação da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, rodada de número 3. O grupo 1 já está finalizado. Chapecoense na liderança e classificada com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Atlético da Bahia foi o segundo colocado com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Volta Redonda, eliminado, ficou na terceira posição com 1 ponto em 3 jogos. E o Santa Fé de São Paulo terminou na quarta posição com 1 ponto em 3 jogos. O grupo 2 ficou assim: Grêmio classificado com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Votoporanguense foi o segundo colocado com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Falcon ficou na terceira posição com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Galvez foi o quarto colocado com 3 jogos e 3 derrotas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a fazer a sua inscrição. Aí você ativa o sininho de notificações para todos, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixa aqui o seu like, o seu joinha, porque ele contribui e ajuda bastante para o crescimento do nosso canal. Participe! No grupo 3, a liderança ficou com o Goiás e também classificado, com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. O América de Natal foi o segundo colocado com 6 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Tanabi foi o terceiro colocado com 3 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Sobradinho foi o quarto colocado com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 4, já finalizado, o Sport na liderança e classificado com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Mirassol foi o segundo colocado com 6 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Forte foi o terceiro colocado com 4 pontos, 3 jogos e 1 vitória. E o Linense foi o quarto colocado com 3 jogos e 3 derrotas. No grupo 5 ficou assim: o Osasco foi o primeiro colocado com 5 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Atlético Paranaense, classificado, foi o segundo colocado com 5 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Maricá foi o terceiro colocado com 4 pontos, 3 jogos e 1 vitória. E o Araçatuba foi o quarto colocado com 1 ponto em 3 jogos. O grupo 6, também já definido, o Grêmio Prudente, classificado com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. O Ceará foi o segundo colocado, também classificado, com 6 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Olímpico foi o terceiro colocado com 3 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Carajás foi o quarto colocado com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 7, já definido, o Atlético foi o líder, primeiro colocado e também já classificado com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Guarani foi o segundo colocado com 6 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Ascicense foi o terceiro colocado com 4 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Naviariense foi o quarto colocado com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 8, ele terminou e ficou assim: o Corinthians na liderança com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O 15 de Jaú foi o segundo colocado com 6 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. A Luverdense foi a terceira colocada com 4 pontos, 3 jogos e 1 vitória. E o Trindade de Goiás ficou na quarta posição com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 9, o Bahia ficou na liderança e também já classificado, com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. A Inter de Limeira ficou na segunda posição com 4 pontos, 3 jogos e 1 vitória. A Inter também foi classificada. O CSA terminou na terceira posição com 2 pontos em 3 jogos. E o América terminou na quarta posição com 2 pontos em 3 jogos.
O grupo 10, ele também já foi finalizado. O América Mineiro, classificado na liderança com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. O Atlético do Piauí foi o segundo colocado e também classificado com 6 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Comercial terminou na terceira posição com 3 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Noroeste foi o quarto colocado com 3 jogos e 3 derrotas. O grupo 11, ele também já está finalizado. O Botafogo de São Paulo já classificado e líder do grupo com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. A Tunaluso terminou na segunda posição com 2 pontos em 3 jogos. O Santa Cruz terminou na terceira posição com 2 pontos em 3 jogos. E o Bandeirante foi o quarto colocado com 2 pontos em 3 jogos. O grupo 12, o Guanabara, terminou na liderança e classificado com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Vasco da Gama terminou na segunda posição e também classificado com 6 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Veloclube terminou na terceira posição com 2 pontos em 3 jogos. E o 19 Futebol Clube foi o quarto colocado com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 13, ele está em andamento ainda. O Cruzeiro na liderança com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Francana, por enquanto, é o segundo colocado com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Sport de Patos é o terceiro colocado com 1 ponto em 3 jogos. E o Barra é o quarto colocado com 1 ponto em 3 jogos. O grupo 14, já finalizado, a Ponte Preta foi a líder com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. O Meia-Noite se classificou na segunda posição com 4 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Coritiba ficou de fora, foi o terceiro colocado com 3 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Real ficou na quarta posição com 1 ponto em 3 jogos. O grupo 15, ele está em andamento ainda. Por enquanto, a Ferroviária é a líder com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Cuiabá é o segundo colocado com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Quixadá é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. E o América do Rio de Janeiro é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. O grupo 16, ele está em andamento ainda. O Santos é o líder com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O São Carlense é o segundo colocado com 2 pontos em 2 jogos. O União Cacoelense é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. O Real Brasília é o quarto colocado com 1 ponto em 2 jogos. O grupo 17, ele está em andamento ainda. O Red Bull Bragantino é o líder com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O São Luís é o segundo colocado com 2 pontos em 2 jogos. O Cosmo é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. O Figueirense é o quarto com 1 ponto em 2 jogos. O grupo 18, ele está em andamento ainda. O Criciúma é o líder com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O 15 de Piracicaba é o segundo colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Canaã de Brasília é o terceiro colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Comercial Tietê é o quarto colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O grupo 19 também está em andamento. O São Paulo é o líder com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Maurinense é o segundo colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Real Soccer é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. O Independente é o quarto com 1 ponto em 2 jogos. O grupo 20 também está em andamento ainda. A Portuguesa é a líder com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Operário é o segundo colocado com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Vila Nova de Goiás é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. E o Paulínia é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. O grupo 21 também está em andamento ainda. O Juventude do Rio Grande do Sul lidera com 4 pontos,
2 jogos e 1 vitória. O São José é o segundo colocado com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Nacional é o terceiro colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Atlético Guaratinguetá é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. O grupo 22 também está em andamento ainda. O Botafogo do Rio lidera com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Taubaté é o segundo colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Águia é o terceiro colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Estrela de Março é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. Grupo 23 em andamento ainda. O Fortaleza lidera com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O União Mogi é o segundo colocado com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Centro Olímpico é o terceiro colocado com 2 jogos e 2 derrotas. O Confiança da Paraíba é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. O grupo 24 está em andamento ainda. O Novo Horizontino é o líder com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Itaquaquecetuba é o segundo colocado com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Náutico é o terceiro colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Juventude do Maranhão é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 25, está em andamento ainda, o Fluminense é o líder com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Brasiliense é o segundo colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Esfera é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. O Água Santa é o quarto com 1 ponto em 2 jogos. O grupo 26, a liderança é do Ituano, com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Iviema é o segundo colocado com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Referência é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. E o Real é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. O grupo 27 está em andamento ainda. O Palmeiras na liderança com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Monte Roraima é o segundo colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Remo é o terceiro colocado com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Batalhão é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. O grupo 28 já foi finalizado. O Flamengo de São Paulo na liderança e classificado com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Vitória da Bahia se classificou em segundo lugar com 4 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Capivariano foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. E o Rio Branco terminou na quarta posição com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 29 está em andamento ainda. O Atlético Mineiro lidera com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Osasco Audax é o segundo colocado com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O QFC é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. O União é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 30, a liderança é do Ibrachina, com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Santo André é o segundo colocado com 2 pontos em 2 jogos. O Bangu é o terceiro colocado com 2 pontos em 2 jogos. E o Ferroviário é o quarto colocado com 1 ponto em 2 jogos. O grupo 31 ele já está finalizado e atualizado. O Retrô se classificou em primeiro com 7 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. O Juventus terminou na segunda posição e também classificado com 5 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O Cascavel terminou na terceira posição com 4 pontos, 3 jogos e 1 vitória. O São Bento terminou na quarta posição com 3 jogos e 3 derrotas. E o grupo 32, ele está em andamento ainda. O Internacional lidera com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Nacional é o segundo colocado com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. A Portuguesa Santista é a terceira colocada com 2 pontos em 2 jogos. E o CSE é o quarto com
2 jogos e 2 derrotas. E assim está a tabela de classificação da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Obrigado, valeu, tchau e até o próximo vídeo.